Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, Tesauros Abscônditos, com o qual queremos meditar a cada semana o Evangelho que a liturgia nos propõe para a celebração dominical. O Evangelho desta semana é a continuação do último domingo, retirado do livro de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei também o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Caros irmãos, o Evangelho que a liturgia nos propõe nesta ocasião continua aquela pedagogia que Nosso Senhor já nos apresentava semana passada. A narrativa alegórica das parábolas, com qual Jesus, especialmente no dia de hoje, nos faz repetir, nos faz recordar. Contudo, não podemos menos do que nos alegrar com aquela intimidade do seu convívio, que hoje São Mateus nos relata. Hoje, Jesus nos conta 3 parábolas, recolhidas por Mateus neste trecho. A do joio, que cresce igualmente no trigal, a da semente de mostarda e a do fermento na massa. A primeira delas, ao final do Evangelho hoje lido, o Senhor explica aos seus. Essa intimidade daqueles que perguntam, daqueles que dialogam, daqueles que escutam a voz do Senhor. E assim também nós. Aquela confiança de que tudo está sob o olhar amoroso de Deus, e mesmo que humanamente tenhamos desejos de uma justiça imediata, à nossa medida, Deus sempre nos surpreende com sua misericórdia, a nos reconduzir a si, apesar de nossos muitos pecados, esperando a nossa conversão diária, contínua e tão necessária. As outras 2 parábolas nos falam
da grandeza do reino de Deus, pelo paradoxo da pequenez daquilo que se faz. A pequena semente gera uma árvore incomparável. A pequena quantidade de fermento é capaz de levedar toda a massa, no oculto, no pequeno, discretamente. Não há como não imaginar, por exemplo, que Jesus deve ter observado o efeito do fermento da massa em sua própria casa, nas mãos amorosas de Nossa Senhora. Jesus se lembrava de quando era criança e observava sua mãe e outras mulheres fazendo o pão no pátio de sua casa. Essa lembrança o fazia refletir sobre como Deus age como um fermento que transforma silenciosamente a vida de dentro para fora, sem impor seu poder, mas atraindo e transformando. Aqueles que colaboram com o projeto de Deus devem agir como fermento também, introduzindo sua verdade, a justiça, o amor no mundo de forma humilde, mas com um poder transformador. Com o reino de Deus, acontece como com o fermento que a mulher esconde na massa de farinha para que tudo seja fermentado. Assim atua Deus. Assim é Deus. Deus não impõe, Ele transforma. Ele não domina, Ele atrai. Da mesma forma, aqueles que colaboram com o projeto de Deus devem agir como fermento, espalhando humildemente sua verdade, a justiça e o amor de maneira poderosamente transformadora. Queremos pedir hoje também a Nossa Senhora, que tanto cuidou de seu Filho Jesus, que ela olhe também neste domingo para o nosso coração, tantas vezes ferido pelos nossos pecados, que ela, com carinho de mãe, misture o fermento do reino em nossa vida e faça gerar muitos frutos de santidade naquele pouco que sabemos colocar confiadamente aos pés de seu Filho Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.